O governo de Cuba informou que está saindo do programa Mais Médicos no Brasil por causa de declarações que o governo cubano chamou de ameaçadoras ou depreciativas do presidente eleito Jair Bolsonaro. A decisão de ruptura foi publicada pelo jornal estatal Grama. O Rafa até já separou aí a matéria do jornal na linha 9 para a gente. Já em português, né, na versão Já na versão em português, e em entrevistas recentes, Bolsonaro sugeriu que reavaliaria a relação com Cuba depois de tomar posse. É importante lembrar que atualmente 11 mil médicos cubanos trabalham no Brasil, porque como é que funciona o Mais Médicos, né? Esse programa traz médicos de outros países para atuarem em lugares aqui no Brasil onde há déficit, né, de profissionais de saúde, né? Onde não tem tantos profissionais de saúde nesses rincões do Brasil, vem aí médicos de outros países. Maria, esse foi um programa que foi iniciado no governo Dilma I, ali em 2013, sobretudo porque faltavam médicos de assistência básica, esse é o projeto, e o governo brasileiro chegou à conclusão que não tinha médicos em vários lugares do Brasil. Na verdade, não tinha médicos que se interessavam em ir para o interior. Exatamente, né? É muito médicos difícil. Tem, só que estão concentrados no Brasil. Acabamos de fazer um programa Globo News especial sobre isso. Eu estava à frente desse programa com a Carolina Leite. E os médicos não vão para essas áreas mais isoladas. Então, o governo, em 2013, resolveu contratar médicos cubanos. Esses números variam, estão falando de 11 mil, mas eles dizem 20, é entre 11 e 20. Eu vou ler esse trechinho, Maria, porque Linha a posição 9, por favor. A atitude agora, a partir das declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro, então o governo cubano está dizendo o seguinte: portanto, perante essa triste realidade, o Ministério da Saúde Pública de Cuba tomou a decisão de não continuar participando do programa Mais Médicos. E assim foi comunicado ao diretor da Organização Pan-Americana de Saúde e aos líderes políticos brasileiros que fundaram e defenderam essa iniciativa. Então, o que temos agora é uma decisão do governo cubano a partir de declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro. A gente aguarda um posicionamento do atual governo, que continua, né, com o programa, e do futuro governo. Eu acho que o Guedinho já conseguiu a resposta do atual governo? Está no Twitter do Jair Bolsonaro, divulgado há 57 segundos. Vamos lá. Vamos ver então. Tela 10. 10. Tá contigo. 10. Condicionamos a continuidade do programa Mais Médicos à aplicação de testes de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos, hoje maior parte destinados à ditadura, e a liberdade para trazerem suas famílias. E, infelizmente, Cuba não aceitou. Então deixa eu, porque o meu neurônio hoje está lento. Então ele disse, o que ele diz é que ele conversou com o governo, com o governo cubano, e dizendo assim, olha, para ter mais médicos tem que aplicar testes de capacidade, né? Isso. Salário integral aos profissionais. Não está claro se isso foi feito na comunicação direta com o governo Direta cubano, ou com a ou Organização Pan-Americana de Saúde. Pelo que diz o Grama, não houve um contato com o governo cubano ainda. Houve, mesmo porque não tem nem ainda ministro das Relações Exteriores. Pode ser declarações, pode ser condicionando no discurso. Governo brasileiro, né? Você falou, acho que é governo cubano. Alguém me falou aqui. Não, é porque ele condicionando... A dúvida ali é se já havia um contato da equipe de Jair Bolsonaro com o governo do Cuba. Isso. Condicionamos no sentido do discurso. Condicionamos a continuidade a algo genérico. Isso, genérico. Sem nenhum tipo de junto contato. ao governo cubano. Tanto que o governo cubano atribui a declarações. É isso, Otávio. Estamos analisando aqui em tempo real o que acabou de sair. Mas, pelo que eu estou entendendo também, quem está fazendo o meio-campo é a Organização Pan-Americana de Saúde, porque no artigo aqui do Grama, eles dizem, o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, lançando mão de referências diretas, depreciativas e ameaçando a presença de nossos médicos nesse país, disse e reiterou que vai modificar os termos e condições do programa Mais Médicos com desrespeito para a Organização Pan-Americana da Saúde. Então, declaração. Exatamente. Declaração, não é nenhum ato oficial de transição. Não poderia, nem poderia. Nesse momento, né? Então, volta lá, só para que eu interrompi a Maria mais uma vez. Imagina! Imagina. Aplicação de teste de capacidade, que o Bolsonaro colocava em dúvida se as faculdades de medicina de Cuba realmente preparavam os médicos. Adequadamente, ele queria que fosse feito um teste para esses profissionais agirem aqui no Brasil. Salário integral aos profissionais cubanos, porque a maior parte você pagava para o governo cubano e o governo cubano ficava com parte e repassava parte do salário para os médicos, e também liberdade para trazer suas famílias.
que também não haveria essa possibilidade deles trazerem essas famílias. Então, seria interessante ouvir os médicos, né? Depois de toda... quando a discussão... Exatamente. É uma posição delicada para os médicos. A gente nunca consegue entender, dentro dessa guerra titânica, digamos assim, esferas federais... E também tem os números dos atendimentos também, né? Junto aos pacientes que foram atendidos pelos médicos. Isso. Porque, não sei... Pegando assim, no todo, assim, eu me lembro mais de reações positivas do que negativas às pessoas que começaram a ter esse atendimento. Lá no início, a gente lembra que houve reações muito negativas da corporação, né? Médicos brasileiros protestando, inclusive, com algumas cenas na chegada de médicos cubanos, de protesto de médicos brasileiros, mas não me lembro assim, de tantas histórias negativas em relação a isso. E o que fica dessa história toda? Porque é óbvio que isso é uma decisão... soberana vai ser do futuro governo, que tem um simbolismo ideológico, não queremos essa proximidade toda, porque o que eu acho, quando se exige, por exemplo, a validação, é mais uma coisa burocrática do que em termos de colocar em questão. Porque acho que há muitas dúvidas em relação e há muitas críticas possíveis de serem feitas ao regime cubano, mas ao sistema de saúde e à qualidade dos médicos, no geral, a percepção é que eles têm, de fato, qualidade. E fica também a dúvida de quem vai preencher essas vagas. Médicos brasileiros irão agora para o interior, para onde estavam esses médicos? Mas vamos lá, se faltar médico, né, saiu o médico cubano, não teve ninguém para atender. De quem vai ficar o ônus? De Cuba, que rompeu. Acho que Cuba fez um tremendo favor para o governo Bolsonaro. Porque se faltar o médico lá na ponta, o que ele vai dizer? Bom, não fui eu, foi o Cuba que não aceitou aí condições... as condições me parecem razoáveis. Razoáveis, eu quero saber se o médico tem, eu quero que o salário vá para quem trabalha, eu quero que liberdade de família. Então, assim, esse rompimento unilateral, como anunciou o Grama aí, já tirou um problema da frente da mesa. E outra acusação, né? O Bolsonaro acusa muito o PT de ter colocado a ideologia à frente dos interesses do Estado, ou seja, o partido ser mais importante do que o Estado. Então, quando você também vou acabar com médicos de família porque Cuba é comunista, ele também está colocando a ideologia. Então, eu acho que Cuba fez aí, rompendo unilateralmente, um favor, tirou um problema da mesa do Bolsonaro. Discussões políticas à parte, vai sofrer quem precisa de assistência básica. Sempre, né? Vai se criar, ainda que o universo seja pequeno, 20 mil, se não me falha a memória, são cerca de 500 mil médicos no Brasil, é um universo pequeno, mas ainda assim, para essas pessoas que não têm, que moram em cidades muito isoladas de grandes centros, é um problemão e vai fazer falta, com certeza. Então, que se substitua por médicos brasileiros, se dê condições e incentive médicos a irem para essas cidades. Com certeza vão receber outras informações, né, sobre essa notícia que acaba de chegar. Eu convido vocês todos em casa a participarem do nosso Estúdio I, mandando sua mensagem, seu carinho, suas críticas. A gente está comemorando essa semana 10 anos de programa no ar, né? Estou recebendo mensagens maravilhosas de assinantes e é interessante como eu já reconheço vários pelo nome, né? Então é muito legal que eu estabeleça aí uma relação de amizade, ainda que distante ou virtual, mas lembrando que hoje vai ter visita de assinante presencial, não é holograma não. Não é holograma não, Rafa, vai ter assinantes aqui nos visitantes de norte a sul do país, separou